Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Marília Mais desta semana. E nós vamos abordar neste programa um tema de suma importância. Nós vamos falar sobre depressão e suicídio. Infelizmente, Marília, ela tem um altíssimo índice de suicídios. E o suicídio ele tem crescido não apenas em Marília, mas em todo o Brasil e até mesmo no mundo. E a depressão, ela tem uma relação direta com o suicídio? Nós vamos primeiramente falar com a psicóloga Ana Gláucia, que vai estar abordando esse tema dentro da visão da psicologia. Na sequência, nós vamos buscar informação e orientação com relação à espiritualidade. Nós vamos estar falando com o apóstolo Carlos Batista, ele que preside aqui em Marília a igreja Templo de Abraão, né? O Ministério Templo de Abraão. E nós vamos estar aí verificando, dentro da visão espiritual, o que acontece com a questão suicídio e a questão depressão. Você é o nosso convidado, não saia daí, o programa está imperdível. E como nós falamos no início do programa, o tema de hoje é muito importante, porque nós vamos abordar o suicídio, a depressão, que infelizmente a cada dia acomete mais a população, não só de Marília, mas de todo o Brasil e até mesmo do mundo. E nada melhor para nós falarmos desse assunto do que a gente fazer isso com enfoques diferentes abordando esse tema. E para a gente começar, nós estamos aqui na Clínica Cascata, junto com a doutora Ana Gláucia, que é psicóloga, todo mundo já conhece na TV. Doutora, prazer ter a senhora aqui no Marília Mais pela primeira vez, para a gente poder abordar esse tema tão importante e que muitas vezes não é tratado pelas pessoas com a importância devida, né? Sim, muito obrigada pela oportunidade de a gente poder desmistificar algumas coisas aqui. Realmente as pessoas às vezes minimizam muito um tema como depressão, como suicídio, falando que esses problemas ou esses comportamentos não passam de frescura. Isso é muito triste, né? É porque quando uma pessoa chega ao ponto de pensar num suicídio, quando ela tem uma questão de entrar num processo depressivo, essa pessoa precisa de um tratamento, essa pessoa precisa de suporte emocional, essa pessoa precisa buscar ajuda, né? E a primeira ajuda que pode ajudar de fato essa pessoa é exatamente família. São as pessoas próximas, são os amigos, é a família. E aí entra a família muitas vezes com essa visão errônea de achar que é frescura, de achar que a pessoa está querendo chamar atenção para si. E infelizmente muitas vezes isso termina com tragédias. Com certeza. O nosso primeiro grupo que nós encontramos é a nossa família, né? Pela nossa família a gente começa a avaliar o mundo. Só que, infelizmente, muitas famílias não têm uma estrutura emocional para isso, porque as famílias, às vezes, elas não se desempenham de uma forma positiva, elas não se empenham em estar próximos os membros uns dos outros. Então, muitas vezes a gente não encontra esse apoio na família. E, pelo contrário, a gente encontra, às vezes, famílias invalidantes, que não validam a nossa dor, que não validam o nosso sofrimento. E aí, possivelmente, eu vou guardando toda essa dor, esse sofrimento, e ele vai crescendo dentro de mim. Então, a importância hoje da família, dos amigos, da rede próxima, estar olhando para a gente de uma forma singular e observando os nossos comportamentos, observando o que a gente fala, o que a gente pensa, é uma das estratégias mais eficazes aí contra a depressão, o suicídio e outros transtornos mentais. Doutora, e quando nós falamos em suicídio, Marília, infelizmente, tem uma estatística muito ruim, né? Nós temos aí, eu acredito que agora em julho, nós estamos aí com 17, 18 casos de suicídio, que é um número muito alto para uma cidade de 240 mil habitantes. Existe uma resposta, porque eu acho que o telespectador que nos assiste diante de uma estatística dessa, a pergunta é, por quê? Né? Por que Marília tem tanto caso de suicídio? Por que Marília tem tanto resultado negativo nisso? É possível, dentro da psicologia, achar uma resposta? Pois é muito complicado a gente fechar em uma resposta, mesmo porque se a gente tivesse essa resposta, nós já estaríamos com todas as estratégias montadas. Um dos fatores que a gente percebe que o suicídio vem aumentando, independente da cidade, é o fator de contágio que a gente estuda, que é esse fator de propagação do suicídio, né? Onde todos nós somos corresponsáveis por isso. Por quê? A maneira como a gente informa um suicídio, a maneira como a gente mostra isso para a população, a maneira como a gente fica abismado com isso, de alguma forma a gente propaga, a gente pode estar valorizando essa estratégia, valorizando esse comportamento para pessoas vulneráveis. Esse é um ponto que a gente estuda como fator de contágio. Aqui em Marília, a gente tem conversado, nós profissionais de saúde, sobre
a questão de ter muitas pessoas que passam por Marília. E essas pessoas, elas trazem os seus conceitos, elas trazem algumas relações superficiais, se envolvem em situações também muito superficiais, que pode sim propiciar aí alguma vulnerabilidade, né? Não posso dizer, nem afirmar que isso é uma causa do suicídio. Mas Marília é uma cidade universitária, onde entram pessoas, saem pessoas, existem muitas relações superficiais e essa liquidez do ser humano que pode ser que também influencie em algum tipo de comportamento destrutivo, né? Essa população flutuante, principalmente universitários, é um público que realmente traz esse conceito porque são jovens, a facilidade de bebida, de festas, e isso acaba até a distância da família, que você fica aqui, a família às vezes está em estados muito distantes, então vem essa carência também, e tudo isso acaba potencializando que essa pessoa entre num processo depressivo e até mesmo pense no suicídio. Pois é, e não somente a própria pessoa, mas as pessoas que estão ligadas a essas pessoas, né? Então, querendo ou não, traz algum tipo de vulnerabilidade para o indivíduo. Porque dentro do suicídio a gente consegue perceber que a estatística maior é de 15 a 29 anos. É claro que existem pessoas mais jovens e mais velhas, mas a estatística maior é dentro dessa faixa etária. E é uma faixa etária universitária, né? Então, a gente precisa pensar muito bem sobre isso, sobre as nossas relações, o que a gente tem feito com o nosso círculo de amizades, para onde a gente tem ido, onde a gente tem colocado a nossa energia, porque pode ser, sim, um fator importante aqui na nossa cidade. Pode acender uma luzinha amarela e até vermelha para os pais com relação aos filhos, porque esse conceito a gente sempre teve quando o assunto é droga, né? Ah, poxa, mas com quem o seu filho está andando, quem são os amigos, onde ele frequenta, mas isso passa da esfera droga e ela acaba entrando também nessa esfera da possibilidade da depressão, do suicídio, porque as companhias influenciam também da mesma forma. Com certeza, e hoje em dia a gente percebe pessoas muito tecnicamente preparadas para entrar na faculdade, né? Pessoas que sabem aí, passam numa faculdade de medicina em primeiro, segundo lugar, mas pessoas emocionalmente muito frágeis. Então a gente percebe isso em vários âmbitos da sociedade. Pessoas técnicas, que sabem bastante, têm um currículo maravilhoso, mas recursos internos, comportamentais, cognitivos a pessoa não tem. E aí os pais deixam essas pessoas, esses jovens, virem para a cidade, vir morar sozinho, vir numa república, uma pessoa que não tem tanto controle e regulação emocional. Então isso pode também ser mais um fator importante para a gente prestar atenção. E existe uma relação de que todos os casos de suicídio passam pela depressão ou não? Você pode ter outros fatores além da depressão que levem ao suicídio? Nos estudos, eles mostram que 97% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm uma psicopatologia instalada. Não necessariamente também só a depressão. A depressão ela vem como um carro-chefe de psicopatologia. Tem um estudo que fala que em 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante que existe. Porém, outras psicopatologias, né, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, enfim, 97% dos casos. Mas a gente tem estudado muito hoje a impulsividade, então atitudes impulsivas, pessoa que não tem uma regulação emocional e ela, no senso comum, explode. Então a gente vê muitas pessoas explosivas hoje. Então alguns comportamentos impulsivos podem ser comportamentos trágicos e findáveis, né? Então nós precisamos pensar muito na nossa regulação emocional, o que eu faço se meu namorado terminar comigo, o que eu faço se eu perder meu emprego, como é a minha vida se alguma coisa vier à tona e vier um não muito grande na minha vida. As pessoas elas não conseguem hoje alimentar vários pilares da vida, né? Elas se concentram, por exemplo, na faculdade. Se concentra só na faculdade, se eu não passar naquela faculdade, minha vida acabou. Então as pessoas impulsivas, as pessoas que não têm essa regulação emocional são potenciais suicidas também. Interessante aí é o seguinte, quando a gente fala dessa questão da impulsividade, a gente fala de algo muito importante que é a não possibilidade de volta. Porque quando você faz algo na impulsividade, você não consegue depois ver o resultado e falar, não, eu não queria isso e voltar. Quando se fala em suicídio, depois que você tomou a iniciativa e você vai para o ato consumado, você não tem mais a possibilidade, infelizmente, de retorno, de volta, né, no tempo e dizer, não vou fazer porque não era isso que eu queria. A coisa já aconteceu. E aí a tragédia já aconteceu e as pessoas muitas vezes, quando a senhora falou aqui a questão desse apoio e tudo mais, é realmente fundamental porque o programa, por exemplo, ter trazido esse tema, ele é justamente para orientar.
para que as pessoas que estejam passando por dificuldades entendam que cometer um ato de suicídio, por exemplo, ele não está resolvendo o problema, né? Ele não é uma solução problema. A solução problema é você superar isso, né? Provar para si próprio, porque muitas vezes a gente faz para provar para os outros, mas a gente precisa provar para nós próprios que você é capaz, que você tem condições. E se isso serve, se nós analisarmos o currículo da maioria dos grandes empreendedores do mundo, nós vamos ver que todos eles em algum momento da vida fracassou, só que ao invés de pensar na depressão e no suicídio, eles foram foco e disseram, não, eu tenho capacidade, eu vou fazer, e se levantaram e hoje são mega empresários, multibilionários aí que a gente tem no mundo, várias histórias, e todos passaram por um momento de dificuldade, só que ao invés de pensar em se entregar, eles fizeram o contrário, né? Eles foram em busca de realização. Então, eu acho que isso também é um ponto importante. Não é porque perdeu a namorada que você não vai arrumar uma outra namorada. Não é porque você perdeu o emprego que você não vai ter capacidade de ter um emprego talvez até melhor do que o emprego que você perdeu, né? Então, isso também é importante deixar claro, porque a televisão, o rádio, a comunicação, como toda a imprensa, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a senhora disse aqui, olha, porque na hora de propagar uma notícia, na hora de passar essa notícia, tem que tomar um cuidado de como abordar o tema, porque se você tem do outro lado pessoas fragilizadas, se você usar uma mensagem através de uma linguagem não correta para aquele momento, ao invés de você orientar positivamente, você incentiva a algo errado. Às vezes, e com certeza, às vezes não, com certeza não é intenção, né? Eu vou propagar isso para incentivar. Não é a intenção, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe, por exemplo, a gente não sabe quem está nos assistindo agora. A gente não sabe quais são os recursos que essa pessoa tem, né? Hoje em dia eu percebo muito que as pessoas não têm sonhos. Antigamente as pessoas tinham mais sonhos. O que eu quero para minha vida? Quais são as minhas expectativas? Né? O que eu quero ser daqui 10 anos? Como eu quero estar? As pessoas não têm isso. Por quê? Porque tudo está num clique hoje. Eu quero tudo para hoje. E não, a gente precisa construir isso ao longo da nossa vida. Nós não temos agora, nessa geração jovem, nossa, ícones. Eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como Einstein, eu quero ser como tal fulano, ciclano. Não tem isso. Tem referências. Isso não está sendo alimentado na vida das pessoas. Eu acho que isso precisa voltar a ser alimentado. A gente está indo para um outro campo de que se eu não tiver hoje, minha vida não faz sentido. Então, o imediatismo, ele anda de mão dada com a impulsividade. Nós somos muito imediatistas hoje. Então, a gente precisa entender que às vezes vão existir problemas que não têm solução. E aí nós vamos precisar conviver com esse problema. Aprender a aceitar que as coisas não andam da maneira como a gente quer sempre. E que tudo bem, né? E tá tudo certo. Colocar um pouquinho o pé no freio, respirar um pouco, tentar traçar outras metas, outras estratégias. Não precisa ser da maneira que você está pensando nesse momento. Às vezes a gente parar, colocar o pé no freio, ampliar um pouquinho o olhar, a gente vai mais longe. Né? Então a gente precisa começar a colocar conceitos assim na vida das pessoas. É importante porque o sonho, na verdade, eu tenho um conceito business que diz o seguinte, que pra gente conquistar, a gente primeiro precisa sonhar. Então primeiro você sonha algo que você vê como até impossível muitas vezes, por isso que eu até brinco, eu falo assim que às vezes quando eu estou palestrando ou estou dando um treinamento para equipes, eu falo o seguinte, primeiro ponto é você pensar alto, você tem que sonhar alto. Não adianta você sonhar com uma bicicleta, porque dificilmente você vai ter uma Mercedes. Então você tem que sonhar com uma Porsche, você tem que sonhar com uma Ferrari para você ter a sua Mercedes, porque isso vai ser ponto de incentivo, você vai ter isso como motivação. E quando a senhora fala essa questão de que as pessoas hoje não sonham, é isso que é um grande problema, porque quando não se sonha, você não tem motivação. Você perde o sentido de, não, eu vou batalhar, eu vou enfrentar essa dificuldade porque eu vou atingir meu resultado lá na frente. E o tempo, vem aí uma questão até religiosa, que o tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. Então muitas vezes a gente tem que entender que se aquela situação não está acontecendo no momento que nós achamos que deveria, algum propósito tem nisso, né? E aí você conseguir ir superando as dificuldades, ter o tempo de maturação necessário para você depois entender por que naquele momento não era para ter sido e você conquistar lá na frente. Isso, com certeza. Eu penso que a gente precisa começar a racionalizar as coisas mais, né? Eu sempre coloco para os pacientes, como você quer estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, 2 anos, tá? Eu quero estar assim, quais são os passos que você precisa tomar? Porque não adianta também eu querer estar como eu quero estar há 10 anos hoje. Tem todo um caminho para percorrer e muitas vezes, quando a gente tem um caminho para percorrer e a gente só olha lá para aquela porta, a gente esquece de ver as flores que estão do lado. E muitas vezes as flores que
dão sentido para a gente continuar caminhando. Então as pessoas não estão conseguindo contemplar a vida, contemplar o que tem hoje. Quais são os degraus que eu estou percorrendo e subindo hoje para eu alcançar aquele meu objetivo? Primeiro que a gente não tem objetivo hoje, né? Então acho que é legal as pessoas em casa pensarem, como está a minha vida? O que eu quero para mim? Ah, minha vida acabou. Não acabou. Né? Eu tive relatos de uma mulher com 75 anos que entrou numa faculdade de nutrição. Ela quer ser nutricionista e ela vai ser nutricionista, ela tem essa força dentro dela. Né? Nós temos aí a medicina que está tão avançada que hoje é bem difícil de você estagnar na vida. A gente tem bastante recurso para isso. Então, a questão é a gente conseguir colocar a nossa cabeça no lugar, conseguir pensar em coisas importantes, coisas que valem a pena, porque a gente perde muito tempo pensando em coisas que não valem a pena. Começar a colocar cada pilar no seu devido lugar, alimentar os pilares da nossa vida e poder aí ter uma vida melhor. Interessante nesse quesito aí que a senhora colocou nesse ponto, que é o seguinte: a pessoa, ao invés dela ir para o Google para pesquisar, por exemplo, situações ruins, ela tem que ir para o Google para pegar exemplos como dessa senhora de 75 anos, que nós temos vários no Brasil. Vira e mexe, a gente está vendo aí na mídia nacional matérias que envolvem pessoas de idade, buscar histórias, por exemplo, o Ratinho. O Ratinho, ele conseguiu sucesso efetivamente na profissão dele com 40 e tantos anos. Quer dizer, já era uma idade que ele poderia já ter desistido, inclusive. Não, eu vou trabalhar no chão de uma fábrica porque eu não vou conseguir, porque até agora eu não consegui. E não, o cara acreditou, apostou, e hoje, além de um excelente comunicador, sou fã, ele é também um grande empresário, um grande empreendedor, que consegue enxergar nas coisas. Só que ele, para chegar nesse ponto, ele teve que passar pelas dificuldades, ele teve que superar as dificuldades e sempre acreditando que é possível, né? Porque isso é outra coisa. Não adianta você ter um sonho que você vai deixar ele a vida toda como sonho. Ele não vai se concretizar. Ele tem que se iniciar como sonho, depois ele tem que se transformar numa meta, aí você vai trabalhar um projeto, para quando você executar o projeto, ele deixar de ser o sonho do início para se transformar na realidade do futuro, né? Então, isso é importante. E a maioria das pessoas, às vezes, ela vai para o Google para procurar lá, deixa eu ver aqui como que o cara se suicidou, deixa eu ver como... E não é esse o caminho. O caminho é você pegar quando você estiver num processo de depressão, que você estiver triste, e você ir para a internet para utilizar o que a internet tem de melhor, que são bons exemplos, não é? E a partir daí você vai ter estímulo para poder conseguir ir de frente com esses problemas, porque problemas todos têm, né? Se nós pararmos para pensar, os maiores depressivos que nós temos hoje são artistas consagrados, que passam por uma dificuldade monstruosa. E aí os caras têm tudo. Só que eles acabam não tendo nada, porque eles têm lá o dinheiro, tem jatinho, tem tudo, só que vivem isolados, porque não pode ir num shopping center, não pode ir numa lanchonete fast food, não pode conviver com pessoas. Por quê? Porque ele se transformou num artista renomado. E aí isso faz com que ele entre em depressão. Por quê? Porque ele acaba se isolando. O círculo de amizades dele vai ser ali meia dúzia de pessoas, onde dessa meia dúzia de pessoas, no mínimo 4 estão ali por interesse. Às vezes a gente acha que a felicidade está em um ponto e na verdade ela não está, porque muita coisa tem sido vendida pra gente de uma forma terrível, né? As coisas têm sido mostradas pra gente de uma forma muito difícil e a gente acaba acatando tudo isso sem filtro nenhum. Então eu penso que cada um tem que olhar a sua vida de uma forma muito individual, né, muito pessoal, ver o que você se propõe a fazer da sua própria vida, né? E, por exemplo, como você disse, a pessoa está deprimida, tudo, é natural do ser humano, quando a gente não está bem, se identificar com coisas também que não são boas. É natural, é próprio do ser humano. A gente sabendo disso, a gente precisa se afastar. Primeira coisa, a gente tem que procurar ajuda, procurar uma ajuda profissional, procurar um recurso, procurar um apoio, e aceitar que você não está bem. Esses dias eu ouvi uma entrevista com o Jim Carrey, que é uma pessoa que tem transtorno depressivo maior, e ele disse que é muito difícil muitas vezes ele levantar da cama, mas ele aceita isso, ele sabe que ele é assim. Então ele entende quando os sinais começam a aparecer de que ele vai afundar, que ele vai ter uma crise, e ele já tem os recursos necessários. Então, para a gente enfrentar uma guerra, a gente tem que analisar o nosso rival, não tem? A gente tem que fazer isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar que a gente não está bem. Em segundo lugar, a gente consegue esses recursos e esses apoios. Tem um preconceito que existe na sociedade ainda, um preconceito muito errado, de que terapia é para louco. Isso é um conceito que as pessoas falam, tá fazendo terapia, é louco. Na realidade, terapia, qualquer pessoa precisa de terapia, porque terapia nada mais faz do que conduz você aos seus objetivos, te auxilia na questão psíquica para você se preparar emocionalmente até para o sucesso, porque muitas vezes as pessoas se perdem exatamente no ponto do sucesso. Você
conquista aquilo que você quis, quando você conquista aquilo acaba perdendo sentido para você. Porque isso é do ser humano, né? Você conquistou lá, como eu falei do carro, você conquistou a Mercedes, ela já não te serve mais daí 2 meses, você já quer um carro melhor. E aí você tem que saber administrar isso tudo dentro da sua cabeça para conseguir lidar com isso. E muitas vezes não se consegue por falta exatamente de uma orientação. Então quando a gente fala de terapia, a terapia ela é necessária para o empresário, para ele conduzir bem os negócios, para ele ter serenidade nas decisões, para ele conseguir lidar com os colaboradores, porque ele, que é o líder, precisa estar bem para poder fazer com que os liderados estejam bem. Então, terapia se encaixa em qualquer tipo de circunstância, até para aqueles que são felizes e estão bem, para que eles consigam manter essa situação de vida, né? Com certeza. A terapia nada mais é que um processo de autoconhecimento. É claro que a gente tem situações que a gente precisa manejar de outras formas, mas ela é um processo de autoconhecimento. Tem um artista muito famoso aqui no Brasil que ele deprimiu depois de ter conquistado muita coisa, e ele disse numa entrevista que ele conquistou tudo que ele queria, mas ele não sabia quem ele era. E aí ele se perdeu e deprimiu. E aí agora ele precisa de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, e hoje ele está voltando e se encontrando. Então percebe como está tudo muito casado? A gente precisa saber quem nós somos e saber onde a gente vai chegar. É tudo, tudo muito um ciclo, tudo muito fechado. Então não adianta, por isso que eu sempre bato na tecla dos pilares, não adianta eu trabalhar, 20 horas por dia. Eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso passear. Isso eu falo até para mim, porque muitas vezes eu me vejo trabalhando muito. A gente precisa de todos os nossos pilares muito bem alimentados para que a gente também não entre num contraponto, né, numa instabilidade. Então é muito interessante quando as pessoas pensam na terapia nesse sentido. Eu tenho pacientes que vêm para a terapia porque eles precisam falar e se conhecer e saber como que eles funcionam mediante essas situações. Então, tanto terapia quanto psiquiatra, que também é um outro tabu, eu acredito que vem como recursos importantíssimos para a nossa saúde, né? Eu acho que isso é importante dizer. Interessante que os dois se complementam, né? Porque quando você vai para a psiquiatria se complementa com a terapia e vice-versa. Então, dependendo do caso a caso, os dois trabalham na mesma linha e sempre auxiliando o paciente para que ele consiga se encontrar, porque é o que a senhora falou agora há pouco. O artista que conquista tudo, a pergunta que todo mundo se faz quando cai na mídia uma situação dessa de depressão é, mas como esse cara tá depressivo? Ele tem tudo. Mas será que o tudo que você enxerga como tudo é o tudo mesmo? Porque assim, uma pessoa que conquista tudo, mas não se conhece, ela não sabe o que ela quer. Na verdade, ela caminhou, muitas vezes ela teve sorte, combinada com ações e com atitudes que levaram ao sucesso. Mas esse sucesso, às vezes eles trocam tudo. Ele gostaria de trocar todo o sucesso, todo o dinheiro que ele conquistou para ter paz interior, para ele poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Porque um outro problema que a gente enfrenta é que a mídia, quando expõe, ela torna essas pessoas vulneráveis. Então, outro dia a gente viu aí aquele caso da esposa do Whindersson, que tinha mandado uma foto para ele, essa foto acabou depois caindo na rede, e aí virou todo aquele problema. Por que isso aconteceu? Por causa do sucesso dele. Se ele não tivesse sucesso, não teria acontecido, porque não daria mídia. Ninguém ia se importar com a mulher de qualquer um. Não, era a mulher do Whindersson, né? E aí faz com que a pessoa comece a colocar um monte de pontos de interrogação para colocar na balança o pró e o contra. Tá, mas até onde eu tô feliz com todo esse sucesso que eu conquistei, né? De repente é o que ele fez, se afastou totalmente para se reencontrar, né? Para entender o propósito de vida dele, e agora ele está partindo para música, para coisas que ele não fazia. Por quê? Porque ele fazia o que ele sabia fazer, mas talvez não é o que dava prazer para ele. Hoje não, hoje ele já se preocupa o quê? Não, eu gosto de música, então eu vou produzir música e vou trabalhar com música. Então são coisas que é difícil a gente entender como leigo, porque a cabeça do ser humano é uma coisa muito complexa, né? Mas um cara que tem tudo e está depressivo. A gente trabalha muito com piloto automático, né? Muitas pessoas estão com o piloto automático ligado e estão indo sem criticar o caminho que ela segue. Quando eu faço orientação profissional de adolescentes, de adultos, eles perguntam assim: Ana, eu quero alguma coisa que me dê dinheiro. Eu falei, quem não quer, né? Quem não quer? Mas é só o dinheiro que importa, né? O que mais importa? A gente precisa pensar se realmente é só aquele dinheiro que está importando. Claro que a gente precisa disso, mas a gente precisa de muito mais coisa. Então a gente tentar unir essas coisas. Não só o dinheiro, ou só a fama, ou só isso, não. A gente saber o que vale a pena na nossa vida, o que eu estou disposto a viver, o que eu quero para a minha vida. Essas são as primeiras perguntas a serem feitas. Porque quando a pessoa se vê num ponto final, quando a pessoa se vê assim que não tem mais sentido a vida, às vezes ela não sabe nem o que é a vida dela, para ela dizer que não tem sentido mais. Muitas pessoas dicotômicas vêm, ou é tudo ou é nada, né?
Ah, eu tô muito triste, eu tô muito mal. Mas o que você tá sentindo? Ah, eu tô ruim. Mas o que tá acontecendo? Me descreve o que está acontecendo. É isso, é... As pessoas não conseguem fazer isso. Elas generalizam aquele sentimento, o sentimento potencializa e ela só vê um único fim para isso. Então a gente precisa voltar um pouquinho e tentar entender, discriminar o que está acontecendo. Perder, entre aspas, um tempo para se fazer essa autoavaliação e essa reavaliação todos os dias. Isso é muito importante. Né? Eu acredito que uma das coisas mais tristes que um ser humano pode ter é chegar no leito da morte, no momento de fazer uma reflexão do que foi a vida e descobrir que a vida passou e que ele não fez nada do que ele gostaria de ter feito. E aquele momento não tem volta também. Então, quer dizer, aí acaba se sentindo ali decepcionado com a vida, mas isso tudo aconteceu porque ele não conseguiu, nos momentos que ele teve a oportunidade, buscar um direcionamento correto. Porque ele não entendeu que é importante essa autoanálise sempre. Eu sempre falo para os pacientes, eu falo, olha, pega um dia, um final de tarde, não precisa ser todos os dias, porque a gente também é coerente, a gente sabe como é a nossa vida. Mas pensa, onde você está, o que você está fazendo, está te dando prazer mesmo? Ou você está aí no piloto automático só para pagar suas contas? Será que você não pode fazer uma coisa diferente, uma coisa nova? Ai, Ana, mas eu já tenho 40 anos. Você só tem 40 anos, não é já tenho 40 anos. Então, nós podemos nos reinventar a todo momento. A inteligência emocional diz isso. Eu não sou psicóloga, eu tenho uma formação de psicóloga, mas eu estou hoje psicóloga. Eu tenho o direito de ser o que eu quiser na minha vida. Então as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem. Só que o que acontece? Muitas pessoas e muitas vezes a mídia, a internet colocam um rótulo na gente e a gente liga o piloto automático e vai embora. E vai chegar no final da vida e a gente vai falar, puxa, eu podia ter ido passear com meu filho em tal lugar. Eu tinha o sonho de conhecer a Disney. Imagina, a Disney é muito caro. É muito caro. Mas se a gente guardar um pouquinho lá, a gente consegue ir. Sabe, eu tenho sonho de ir pra praia. Mas eu não consigo porque eu tenho que trabalhar. Será que você tem que trabalhar mesmo? Será que você não pode tirar um dia de folga? E essas avaliações eu faço para mim também, para minha família. Porque a vida ela precisa valer a pena. O que dá sentido na vida é o prazer de viver. Então as pessoas estão perdendo um pouquinho isso, sabe? As pessoas estão se deixando nortear por muitas coisas. Então quando a gente olha pra gente mesmo, a gente consegue fazer essas avaliações. Corporativo da mesma forma, porque hoje eu tenho certeza que se todos que estão nos assistindo se perguntarem, eu sou feliz fazendo o que eu estou fazendo, eu acredito que um grande percentual vai chegar à conclusão que não. Né? E aí isso torna-se uma carga. Por quê? Porque quando você faz aquilo que não te satisfaz, você está fazendo meio que por obrigação. É obrigação para ter o rendimento para poder pagar as contas. Quando você faz o que você ama fazer, você faz com prazer. Ou seja, deixa de ser trabalho e passa a ser gratificante você ir para o seu trabalho. Quando você faz o que você gosta, você não vê a hora de ir para o seu trabalho. Quando você faz algo só pelo dinheiro ou de maneira pressionada, você vai, mas vai, poxa, chegou segunda-feira. Que é a coisa da segunda-feira, né? Quem fala, poxa, segunda-feira, pode ter certeza que entra nesse percentual que nós falamos de estar fazendo aquilo que efetivamente não gosta de fazer. Vou aumentar minha carga de trabalho no escritório, por exemplo. Vou trabalhar mais tempo. Vai valer a pena ou esse tanto que eu vou ganhar a mais eu vou deixar na farmácia? Ou eu vou deixar num médico? Ou eu vou sabe? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E é interessante quando você parar para pensar se a pessoa gosta do que ela está fazendo. Se você perguntar, a pessoa não sabe nem do que ela gosta, né? Ou ela escolheu esse tipo de profissão ou aquele tipo de profissão porque a família falou, ou porque dá dinheiro, entre aspas. Enfim, não escolheu porque quer. Então, são questões até para os jovens que estão nos assistindo. Eu preciso escolher uma profissão. Você não tem que escolher uma profissão, e muita gente vai ficar brava comigo agora. Você não tem que escolher uma profissão com 18 anos. Você não tem que fazer isso. Calma, se avalia, pensa sobre a sua vida. Se descubra. Meu pai quer que eu faça medicina. O seu pai quer que você faça medicina. Fala para ele fazer medicina. Muitas vezes os pais cometem esse erro, porque os pais muito autoprotetores e depois ele transfere essa proteção para os filhos e o filho fica embaixo da asa dos pais. Esse filho acaba ficando nessa situação meio que sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque sempre blindaram ele das dificuldades. Mas ele vai fazer o quê? O cara não quer nem trabalhar. Ele acha que porque o pai tem dinheiro e o pai cuidou dele até os 25, 26 anos, eu vou trabalhar para quê? Não, meu pai me dá mesada, meu pai me sustenta, né? E isso daí é uma coisa completamente errada, né? Eu não posso falar pelos outros, mas eu como pai, eu tenho uma visão de que eu não tenho que deixar nada para minhas filhas materialmente falando. Eu tenho que dar condições para que elas sigam o caminho delas. Então, elas vão estudar aquilo que elas acharem que devem, no momento que elas acharem que devem. Enquanto isso, eu
coloco elas no caminho, eu coloco numa boa escola, eu vou acompanhando a educação, só que quando se fala em profissão, a minha filha fala, desde os 3 anos de idade, ela fala que vai ser médica de bebê. Ótimo, se essa for a vontade dela, tudo bem, mas a gente nunca coloca ela numa situação de pressão para dizer, você tem que ser isso. Não. Se ela chegar pra gente daqui 2 semanas e falar assim, papai, eu mudei de ideia, eu não quero mais ser médica, eu quero ser advogado. Nós vamos incentivar da mesma forma. Se ela falar assim, papai, eu tava pensando, eu acho que eu vou ser música, eu vou trabalhar com música, sem problemas, né? Justamente por isso, porque muita gente hoje é frustrada e essa frustração leva para depressão e leva até mesmo para o suicídio por conta de ter sido conduzido tudo errado. Por conta de rótulos, as pessoas se colocam rótulos e outras pessoas colocam rótulos na gente. Então, os rótulos são terríveis e aí a gente acha que a gente tem que seguir aquilo de uma maneira assim irrefutável, né? Então, muitas distorções, rotulação, generalização, a dicotomia, essas são distorções cognitivas que a gente trabalha aqui no consultório, que é a maneira como a pessoa se enxerga o mundo, enxerga o outro, que às vezes está muito distorcido. Por exemplo, a generalização, eu não consegui passar naquela bendita daquela faculdade, então também não quero mais fazer faculdade, aí eu entro num processo depressivo. É 880. É 880. Então a gente precisa trabalhar muito isso, para que isso também não seja um fator que leve as pessoas a cometerem um suicídio, né? Se você for olhar e fazer uma análise da história das pessoas que cometeram suicídio, aqui em Marília mesmo, você percebe isso, você percebe muita a vida das pessoas nessa distorção, nessa generalização, nessa falta de sentido, né? Eu li um dia um relato de uma menina que ela desabafou, ela disse que, puxa vida, para a pessoa que tinha morrido, né? Puxa vida, você estava rindo comigo ontem, você estava feliz comigo ontem. Então, é uma depressão sorridente que a gente fala hoje, né? É aquela tristeza que só fica aqui dentro, que a pessoa não tem a coragem de sentar e falar assim, olha, eu tô triste. Por quê? Porque nós não temos a paciência e a empatia de ter uma escuta ativa, de olhar para a pessoa e falar assim, como você está se sentindo hoje? E aí sabe o que a gente faz? A gente faz isso na internet. A gente desabafa na internet, a gente recebe da internet um monte de coisa ruim que potencializa a nossa ideação suicida. Então a gente estava caminhando para o caos. Eu acho que é importante a gente pensar isso, né? O que eu tenho feito pelo outro, quais são as estratégias que eu tenho adotado na vida das pessoas que eu amo, e será que eu tenho pessoas que realmente se importam comigo? Ou se elas falam oi, tudo bem, como o tudo bem sendo um complemento do oi, né? Ou as pessoas estão se importando comigo mesmo. Então, acho que tem que começar de cada um de nós. Se cada um de nós começarmos a nos importar com as pessoas de verdade, como você está, eu quero te ver, eu quero falar com você, como foi o seu dia, eu acho que a gente vence esse fenômeno. Bom, para a gente fechar esse bate-papo, que eu acredito que quem está assistindo a gente já teve assim, muita informação útil, né, para colocar, e eu espero que você que está passando por um processo depressivo, você que está passando por dificuldade, consiga entender o quanto você é importante para a sociedade, para os seus familiares, mas principalmente para você mesmo, para reverter esse quadro, e que só depende da pessoa ter ação, né? Ela não pode ficar inerte, a situação só fragilizada, ela precisa ressurgir, né, como fênix e mostrar efetivamente para que veio, né? Porque todo mundo tem um propósito. Uma orientação para essas pessoas que estão hoje passando por um processo depressivo, que estão em casa triste, que não se consideram capazes, qual é a dica que a Ana Gláucia, psicóloga, pode dar para essas pessoas para fortalecê-las, para que elas possam ter o olhar para o caminho certo? Primeira dica que eu dou é: a gente não pode julgar a vida toda por um momento. É isso que a gente faz, a gente julga a nossa vida toda por um único momento que a gente está vivendo. Então a gente entender que o momento é trágico muitas vezes, é muito difícil muitas vezes, é desconstrutivo muitas vezes, mas ele é um momento, ele não é a vida toda. Eu estou esse ano mal, mas quantos anos eu tenho? Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, por exemplo, quando você fala, se você tentar buscar ajuda, você ir atrás, às vezes você não vai conseguir fazer nada por você, mas buscar ajuda, buscar a sua família. Ana, minha família é invalidante, minha família não vai me ajudar. Tá, busca os seus amigos, vai aumentando. Busca os seus amigos, busca uma rede de apoio, uma unidade de saúde, busca uma comunidade religiosa que você frequenta. Ah, eu estou numa situação muito difícil, eu estou com pensamentos suicidas, liga para a CVV. De CVV 188, tem pessoas treinadas 24 horas por dia lá para te escutar. Não estou bem, tem uma outra estratégia em Marília, tem o Hospital das Clínicas,
que funciona 24 horas, o plantão da psiquiatria. Você pode ir como demanda espontânea, não precisa pegar carta no postinho, vai lá direto, fala com o psiquiatra, para ele poder te medicar nesse momento agudo de crise. Medicou no momento do agudo de crise, vai te colocar num ambulatório, numa unidade de saúde. Busque ajuda, porque é assim, a crise aguda, para a pessoa parece um momento eterno, mas ela é uma crise assim de um momento. E às vezes num momento a gente toma uma atitude finita. E Ana, é importante pegando esse gancho, porque a pessoa não pode ter receio, não pode ter vergonha de procurar ajuda, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou no HC, no setor de psiquiatria, vão olhar para mim como se eu sou louco. Você é muito forte, você não é fraco, porque a pessoa que tem esse discernimento de procurar ajuda, ela está demonstrando através desse ato de amor próprio muita força e não fraqueza, né? Então isso é bacana, porque eu acredito que muita gente tem a vergonha de buscar ajuda. Às vezes a pessoa está pensando coisas ruins e tem vergonha de pegar um amigo, de ligar para um colega, de conversar, de se abrir para um familiar, ou até mesmo de buscar um auxílio no CVV, buscar um auxílio no HC. Então você que toma a atitude de salvaguardar a sua vida, que é o que você tem de mais importante, você demonstra com isso uma atitude de força e não de fraqueza. Com certeza. A gente tem muito medo dos rótulos, todos nós temos. Mas nesse momento, o que mais é importante é a nossa vida, independente de qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, você pensar na sua vida e pensar que a sua vida pode ser muito melhor do que você está vivendo hoje. É só uma questão de atitude, de buscar essa ajuda que com certeza você vai ser amparado. Doutora, prazer. Conversa assim, um bate-papo muito produtivo. Eu tenho certeza que com esse bate-papo a gente está levando informação útil para muita gente, e essa é a filosofia. O Marília Mais, ele tem como princípio o conteúdo, né? Nós acreditamos muito que a TV local, ela tem essa necessidade de conteúdo realmente que possa ajudar a sociedade, se não perde o sentido, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação, enquanto formadores de opinião, de levar coisas boas para quem está passando por momentos ruins, né? E não ajudar a falar mais das coisas ruins. Então, pessoal que está nos assistindo, eu acredito que você que está passando por isso já se identificou, já conseguiu pegar um pouquinho qual é o caminho correto para sair dessa situação, né? E muita gente sai, graças a Deus, muita gente procura ajuda, muita gente se recupera, né? Então agradecer demais a senhora, e sempre que a gente tiver um tema relacionado à questão psicologia, relacionado realmente à questão de como lidar com situações adversas, a gente vai estar convidando a senhora para vir para o programa para a gente conversar. Com muito prazer, eu acredito muito nessa forma de comunicação, nesse trabalho que a gente faz, que, querendo ou não, é um trabalho social, né? De levar essa informação, de levar informações preciosas, porque hoje, quando a pessoa liga a TV ou entra em qualquer meio de comunicação, tem muita coisa que não é tão legal. Então, o nosso papel mesmo é estudar, estar em afinco para poder trazer para as pessoas algo bom, algo positivo. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito na mídia, nessa mídia, na potência da mídia em fazer isso. Eu estou à disposição, para mim é um prazer também dividir com vocês, e eu espero que as pessoas tenham entendido nossa fala, entendido todo esse nosso papel. A proposta é do tema, né? Porque a proposta do tema nada mais é do que conseguir levar informação de maneira massificada. Porque às vezes a gente tem pessoas que não têm acesso à informação e muitas vezes a gente perde uma vida por falta de informação. Então, quanto mais a gente propaga o tipo de orientação, mais vidas a gente está salvando, mais pessoas a gente está levando felicidade para elas, e a gente vai continuar sempre fazendo isso. Nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí, porque o tema continua, só que agora nós vamos para o outro lado do tema. Nós vamos falar sobre a fé, nós vamos falar sobre a religião e a importância da fé na salvação das pessoas que passam por processos depressivos e até mesmo pensam em suicidar-se. Fique por aí, a gente volta já já, vamos para o rápido intervalo.
Viajar é sempre um prazer. E nessas horas, você não pode abrir mão do conforto e do bem-estar que a Santo Antônio Turismo disponibiliza. São os melhores ônibus do mercado, com todos os acessórios necessários para uma viagem de alto padrão e conforto. A Santo Antônio Turismo é sinônimo de confiabilidade, segurança e qualidade. E mais, vai continuar sempre investindo em sua modernização para que você faça a melhor viagem da sua vida. Eles chegaram. O Expresso Adamantina apresenta sua nova geração de frota com os ônibus mais modernos do Brasil, equipados com Wi-Fi e a mais alta tecnologia em conforto e segurança. Bem-vindo ao novo Expresso Adamantina, uma nova marca escrevendo uma nova história. Escolha seu destino: Campinas, Piracicaba, Americana, Marília, Ribeirão Preto. Expresso Adamantina Diamond Class, um novo estilo de viajar. Nós voltamos do intervalo comercial. O tema continua sendo depressão e suicídio. Um tema triste, mas que infelizmente assola aí grande parte da população. E a nossa intenção com esse programa especial é levar para você que está passando por uma dificuldade, por um momento adverso, um pouco mais de orientação, um pouco mais de informação para que você consiga superar esse momento. E para as pessoas que, graças a Deus, não estão passando por uma dificuldade, também possa ter um pouco mais de informação para poder até ajudar outras pessoas que estejam passando e que você tem no seu círculo de amizades ou até mesmo na família. No primeiro bloco nós falamos com a psicóloga Ana Gláucia e agora nós estamos aqui, pela primeira vez no nosso programa, nós estamos aqui no Ministério Apostólico Tenda de Abraão, aqui de Marília, ao lado do apóstolo Carlos Batista. Apóstolo, prazer estar aqui para que a gente possa levar agora para os nossos telespectadores, dentro desse contexto de depressão, de suicídio, a parte espiritual, falar um pouco de como existe, de como é tratado esse problema dentro da parte espiritual. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos os telespectadores, a você, Laerte, parabenizar pela sua iniciativa, por estar abordando este tema. É um tema, Laerte, que a depressão, ela, vamos dizer assim, ela pega cerca de 20%, de 15% a 20% da população mundial. A depressão tem aí pego pessoas em todo o mundo. A depressão é uma das doenças que mais incentivam o ser humano ao suicídio. Ou seja, dos 15 aos 30 anos de idade, a segunda causa maior da morte é o suicídio. E no Brasil, a estatística diz que morre mais gente por suicídio do que por homicídio. Ou seja, é um tema muito forte, um tema muito bacana de a gente estar tratando aqui para outras pessoas que não conhecem, né, o que é a depressão, o que significa a depressão, o que é, por que ela causa isso nas pessoas, porque as pessoas vêm a querer se suicidar por conta da depressão. Quando a gente chega ao ponto da pessoa tirar a própria vida, né, e o número ser estatisticamente maior do que o homicídio, deveria ser o contrário, o oposto, né? Porque tentar contra a própria vida é realmente algo muito triste. E nós temos, inclusive, apóstolo, dentro de um conceito de que as pessoas que se suicidam, elas não vão para o céu, né? Que ela não é aceita. O que o senhor pode dizer a respeito desse tema especificamente? A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos garante que o suicida ele não herdará o reino do céu, né, porque ele tirou a própria vida, tirou aquilo que Deus deu para ele. A depressão, ela é a raiz de todo esse mal. A depressão é bíblica, a depressão está na Bíblia. Os profetas antigos, antes de Cristo, sofreram depressão, a saber, um homem por nome Elias. Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus, ao qual o Espírito Santo de Deus se apoderava deste profeta chamado Elias. Um homem que orava e caía fogo do céu, um homem que orava e as comportas do céu se fechavam, ou seja, quando ele dizia não vai haver chuva e nem orvalho, assim acontecia. Este homem ficou deprimido, este homem teve depressão e pediu a própria morte. Ou seja, já existia a depressão desde aquele tempo, desde o tempo dos profetas, do tempo da lei.
já existia esta doença chamada depressão. O ser humano, ele é tritocômico. Ele é dividido em 3 partes, ou seja, corpo, alma e espírito. O corpo é o barro, é essa matéria, é essa massa corpórea que ela é encarregada de carregar o espírito e a alma. O espírito é parte de Deus e a alma é o sentimento, né? Eu quero tratar com você sobre esse assunto baseado na luz da Bíblia, no Salmo 142, versículo de número 7, que diz assim: ó Senhor, tira a minha alma do cárcere. Ou seja, a depressão, ela deixa a alma, que é o sentimento, encarcerada. O salmista estava depressivo e a sua alma estava encarcerada, e ele está dizendo: Deus, tira a minha alma do cárcere, minha alma está prisioneira. Nós sabemos que a depressão, ela vem de vários fatores para as pessoas adquirirem a depressão, ou seja, uma perca financeira grotesca, gigante, ou seja, uma perca na área sentimental, um parente. São fatores que fazem as pessoas adquirir essa doença. É uma doença muito perigosa, que está em pleno século XXI e tem se manifestado principalmente nas classes A, que é chamada classe A, que pessoas que têm tudo e não têm nada. Quem teve a oportunidade de assistir o filme A Cabana, viu uma cena do filme muito interessante que retrata exatamente essa questão, que é o momento que o ator principal estava navegando ali, estava num barco no meio do lago, e Deus chega até ele caminhando pelas águas. Ele se surpreende com aquela cena, e no momento que ele vai tentar fazer o mesmo, Deus vira para ele e fala: você vai conseguir, mas eu preciso estar ao seu lado, nós precisamos caminhar juntos, sozinho você não vai conseguir, você vai afundar, mas se você estiver comigo e você crer, nós vamos caminhar. E eles não caminharam, eles correram. Então isso retrata exatamente esse ponto que o senhor frisou agora, que quando a gente se entrega para Deus, quando a gente consegue ter Deus realmente dentro do nosso coração, certamente a gente vai conseguir, todos os obstáculos vão ser superados. Com certeza. Jesus, quando ele na parábola, no João capítulo 15, na parábola da videira, Jesus ele começa a frisar e dizer assim: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse sim dará fruto. E o pai vem e corta para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não estiver em mim, ele corta e lança fora. Ou seja, ele diz assim: aquele que está em mim e eu nele, e as minhas palavras estiver nele, esse dará fruto. E uma pessoa que está em um estado depressivo, ela não está dando mais fruto. Uma pessoa que está num estado em depressão, estado depressivo, ela não está ligada em Jesus, porque quem está em Jesus, ele vai dar fruto. Agora, é possível uma pessoa cheia do Espírito Santo, é possível um pastor, um líder espiritual, uma pessoa que lidar com pessoas, é possível ela estar depressiva? É possível ela adquirir essa doença? Sim, é possível ela adquirir, porque, como eu volto a dizer, nós somos 3, e a alma dele se feriu. Só que a vantagem que ele tem é que ele sabe o caminho, ele sabe aonde buscar a videira, ele sabe que ele diz assim: ó, vós sois os galhos e eu sou a árvore frutífera. Então, se o galho está ligado na árvore, o galho tem vida. Quando o galho está ligado na árvore, o galho tem vida. Ele desligado da árvore, ele passa a ser um galho seco e ele vai morrer. E é isso que a depressão faz. E quando a gente se conecta no tronco, que é Jesus, a energia dele, o Espírito que está sobre ele, passa a habitar sobre nós. E aí a gente tem o gozo do Espírito Santo, que é o que muita gente não entende. Eu já vi uma vez, uma pessoa passou em uma igreja lá na capital, em São Paulo, estava dentro da igreja, e essa pessoa passava todo dia de culto, e ela ficava do outro lado. Na época ela tinha uma Mercedes, era uma pessoa muito rica, e ela ficava observando os crentes, os cristãos. Entrava dentro da igreja, pulava, saía alegre, muitas das vezes chovendo, ia para o ponto, pegava o ônibus lotado lá em São Paulo, e a pessoa observando lá do outro lado. E ela dizia: mas como esse povo pode ser tão alegre,
tão alegre, pegando um ônibus lotado, em uma igrejinha pequenininha, e eu tô aqui nessa Mercedes, eu tenho jatinho, e eu não tô feliz, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. E ela entrou na igreja e foi conversar com o pastor, e isso foram 2 meses de conversa com o pastor, até ele se entregar para Jesus, porque os que a gente sente com o Espírito Santo sobre nossa vida, não tem depressão, não tem HIV, câncer, não tem nada, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, o que vem é lucro. E aí nós temos várias músicas, inclusive, dentro do segmento gospel, que falam exatamente isso, né? Cura a minha alma. Né, que é exatamente retratando essa fase de que as pessoas podem ser fiéis, elas podem participar de igrejas sérias, mas isso não as isenta do risco de ter a sua alma ferida de alguma forma. A diferença é que, tendo Deus e estando plenamente com Ele dentro de uma igreja que vai conseguir caminhar com Ele, a cura vem muito mais rápido, vem muito mais fácil. Sim, claro. Você imagina uma pessoa, nós temos diversos casos aqui de pessoas que entram aqui dizendo: eu não quero mais viver, eu não quero mais nada da minha vida, eu perdi emprego, perdi marido, perdi a esposa, eu perdi tudo que eu tinha. Pessoas que tinham muito dinheiro e hoje não tem mais. E aconteceu um gatilho que ativou essa tal da depressão, sem querer sair dentro de casa. Eu mesmo já fui, tem pessoas aqui dentro que vão dar testemunho, não queria levantar do quarto, não queria tomar banho, envolvida por essa doença. Eu não quero mais sair daqui porque para mim nada mais dá certo, eu estou deprimido. E a gente ir lá e mover, né, o mundo espiritual com uma oração, assim como Deus falou para Josué. É muito interessante essa passagem bíblica, Josué capítulo 1, porque Josué agora ele tinha a missão de substituir um homem chamado Moisés, um grande líder, um grande patriarca, né? E quando ele viu a responsabilidade sobre os seus ombros, ele temeu. Ele temeu, ele disse: como que eu vou conseguir? Então ele ficou em estado depressivo, ele não queria. Tanto é que o próprio Deus se apresenta para ele e fala para ele 3 vezes: tem bom ânimo e esforça-te. Tem bom ânimo e esforça-te. Tem bom ânimo e esforça-te, que eu serei contigo. Ou seja, essa pessoa muitas das vezes está lá parada, depressiva, sem querer receber ninguém, sem querer ver ninguém, desliga o telefone, desliga tudo, sai da rede social e fica naquele mundo dela lá. E aonde, se não tiver o socorro, alguém para ir lá, isso é muito importante. Esse tema que você está abordando é muito importante, porque Marília é uma das cidades que tem um índice muito grande de suicídio, também como Vera Cruz. Existe uma explicação dentro da espiritualidade para que isso aconteça? Sim, existe sim. Existe na cidade de Marília, como de Vera Cruz, um principado. E esse principado que influencia as pessoas que estão passando por uma dificuldade a entrar no estágio de depressão e a cometer o suicídio, né? Então são atuações demoníacas, né? São principados que regem o mundo espiritual, governam, são príncipes, como a Bíblia diz, e eles regem, agindo com influência, né? Existe, muita gente fala mal dos cristãos, fala mal, alguns falam dos crentes, né? Porque você sabe que tem muita gente que dá trabalho. Então há algo diferente. Existe o caráter, porque o caráter é um exemplo. Você está passando aqui na minha frente e você deixa a sua carteira cair, e eu vi que a carteira é sua. Eu vou lá, pego a carteira, coloco no meu bolso. Eu não tenho caráter se eu fizer isso, porque eu sei que é tua, sei que caiu, eu vi caindo, eu coloquei no meu bolso. Mas existe a influência demoníaca. Isso aí não tem nada a ver com influência demoníaca. A influência do demônio, ele vai te influenciando, e você está fraco espiritualmente, e ele vai se apoderando de você. Eu já passei momentos na minha vida que não tinha vontade de levantar da minha cama, né? Eu já passei momentos na minha vida que não tinha vontade de levantar. É como se fosse um peso em cima de mim, dizendo: não levanta. E eu lutava contra aquilo. E isso é o que Paulo diz: resistir o dia mal, ele vai vir. Mas se a gente resistir e se vestir da armadura de Deus, que é as sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente consegue vencer essa barreira aí, que é a depressão. A igreja hoje, ela tem uma participação
eu vou até generalizar, eu vou falar de todas as igrejas sérias, independente de qual seja a igreja, mas ela tem uma função muito social relacionada a esse suporte. Porque, infelizmente, quando o assunto é depressão, quando o assunto é suicídio, as famílias, às vezes, não levam a sério esse quadro do familiar e acaba alguns levando como se fosse brincadeira, outros levam como se a pessoa estivesse querendo chamar atenção, ou seja, não se dá a devida importância para aquele momento, e isso acaba fortalecendo para que essa pessoa vá para um suicídio cometido. Enquanto a igreja ela tem essa função de acolhimento, né? O acolhimento espiritual. A pessoa ela acaba encontrando na igreja, encontrando esse suporte que ela às vezes não encontra na própria família, no círculo de amizades, e a igreja ela não tem distinção. Independente de quem seja, de como seja, as portas da igreja sempre estão abertas para acolher essas pessoas e orientá-las espiritualmente e conduzi-las à salvação. Sim, é muito importante, Laerte, bem frisado, é muito importante o apoio da família e o apoio dos amigos, que na maioria dos casos a gente encontra familiares dizendo isso que você acabou de falar, que está querendo chamar a atenção por alguma coisa, ou tá dando um piti. Isso é muito sério, muito importante. É muito sério. Os amigos aí começam a falar: fulano agora está com depressão. Depressão é doença de rico, depressão não sei o quê. Então, ela atinge todas as classes. Ela tem um pico maior, né, um índice maior na classe alta, né, mas ela atinge todas as classes. A B, a C, atinge todas. E quando você vê uma pessoa numa classe C, numa classe B, e alguém fala: fulano está depressivo, aí alguém fala: para, isso aí não, depressão é doença de gente rica. E a igreja, para a glória de Deus, que trabalha com seriedade, acolhe. Nós de vez em quando ficamos com as portas abertas durante o dia, e quando a gente abre a porta aqui durante o dia é muito interessante, porque de vez em quando entra uma pessoa e ela está vagando pela rua e ela vê a porta da igreja aberta, ela entra, ela fala: eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de tirar minha própria vida. Então nós temos visto diariamente esse tipo de relato, e a gente vem e acolhe ela, faz uma oração, e quando a gente vai buscar a raiz, por que a pessoa está daquele jeito, é o que eu falei lá no começo da reportagem. O gatilho, né, ou uma decepção sentimental, ou uma debilidade financeira, uma perca de um parente muito querido, um ente querido, um amigo. Então, engatilha para que essa pessoa passe por esse processo. Por isso é muito importante o apoio de toda a família, o apoio dos amigos, porque é muito sério, é muito importante. Eu quero agradecer muito a participação do senhor no programa, e são temas aqui que eu aproveitei para tocar, porque o senhor sabe disso, a população tem essas dúvidas, muita gente tem a desinformação, e eu quero agradecer por ter nos respondido, porque muitas pessoas restringem determinadas perguntas, determinados tópicos. Não, isso daqui eu não falo, isso daqui eu não acho legal a gente falar, e desde o primeiro momento a gente conversou e estaria aberto para esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de situação que possa levar a uma desinformação. Então eu acho muito importante, muita valia, porque quem está nos assistindo tira suas próprias conclusões, mas baseado em fatos verdadeiros, verídicos e dentro da palavra. Eu acho que isso é muito importante. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, principalmente para esses telespectadores que podem estar passando por um momento de dificuldade, estando no dia ruim, uma mensagem para fortalecer essas pessoas, para que elas possam enfrentar esse momento e passarem por ele, para daqui a pouco sorrir da tristeza que tiveram, vencendo, com vitória. Eu quero deixar aqui alguns versículos do que eu falei das armaduras de Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 10, diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as astutas ciladas do Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os demônios deste mundo, e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Depois disso, e terem vencido tudo, permaneceres inabaláveis ou firmes. E estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade,
vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando dos pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A depressão tem cura, sim. Você que talvez está assistindo essa programação, está passando por um período triste, talvez está no comecinho, ou talvez está em estado avançado, o nome de Jesus tem todo o poder. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Eu convido, posso dar o endereço aqui? Claro. Eu convido você que está acompanhando, que está passando por esse problema, por essa doença, ou conhece alguém que esteja passando por isso e já tentou de tudo, já foi em todos os hospitais e nos melhores médicos. Eu convido você a vir aqui, Avenida da Saudade, número 480. Os nossos cultos são dia de terças, sextas e domingos. Nós convidamos você e toda a sua família para vir aqui. Esse mal tem cura. Jesus vai mudar a sua história.